Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Iuri, sou professor de Biologia, Danilo em Sacramento. Né? Bom dia a todos. Meu nome é Danilo, professor de Biologia, e hoje nós vamos trabalhar com questões para o Enem, certo? Eu vou dar algumas dicas para vocês de como lidar com essas questões. Bom dia a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e nós vamos trabalhar aqui com algumas questões de biologia, certo? Agora, como são essas questões? Primeiramente, vocês precisam entender que aqui vai ser uma série de vídeos, o qual nós vamos analisar tipos distintos de questões de biologia, certo? E como responder as questões, não somente apegado ao assunto, mas sim a maneira de elaborar a prova, como o examinador elabora a prova. E a partir dessa maneira, a lógica e o raciocínio que está por trás daquilo ali, você encontrar qual é a resposta, tá bom? Eu vou pegar aqui uma prova de 2018, do ano passado, exatamente para você ter uma noção, certo? Eu vou fazer vídeos curtos, pequenos, com várias dicas, certo? A primeira dica é o seguinte: ao invés de você ir no texto, aqui vai ter o cabeçalho explicando o texto da questão em si. Ao invés de você ir no texto, você vai primeiro, estou dizendo primeiro, certo? Você vai na pergunta, entendeu? Toda resposta, ela primeiro necessita de uma pergunta. Se você só lê a parte para depois ler a pergunta, você já esqueceu o conteúdo que está lá no textão, certo? Essa é a primeira dica. Vá primeiro na pergunta. A recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? Ele quer saber o porquê a recuperação da biodiversidade é efetiva. Daí você, a partir disso, você vai no texto. Corredores ecológicos visam mitigar, e aí começa a ter, olha, uma segunda dica, certo? Palavras-chave. Corredor ecológico, certo? Efeitos de fragmentação. Daí você lembra, imagine uma área de campo aberto. Imagine, você está sozinho na prova, certo? Então as dicas que eu dou é para o indivíduo. Ele está lá sozinho na prova, não tem como. É proibido colar, proibido fazer coisas erradas assim. Então, como você está lá, você vai ter efeitos, aí você imagina como. Você tem um campo aberto e poucas partes de quê? De mata. Corredor ecológico é um corredor que você tem que ligá-las. Então, o que acontece? Você tem fragmento de um hábitat. Aí você tem que promover o que? Ligação, olha lá, que eu falei. Com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, facilitar os animais. Os animais dependem do deslocamento de muitas espécies de plantas. Então, imagine uma floresta, para onde aquela floresta está crescendo, as vegetações estão crescendo, os animais acompanham, porque muitas das vezes você encontra dentro de uma árvore várias espécies de animais, ou seja, muitas árvores servem não só de alimento, mas como abrigo a espécies, entendeu? Aí, a dispersão de sementes, aumento da cobertura, etc. São instituídos com base em informações como estudos e tal. Repara lá, área de vida. Isso aqui também é um termo técnico, que é a área de necessidade para o suprimento das necessidades vitais e reprodutivas. Olha aqui, tem um conceito específico implícito aqui. Nicho. O nicho fundamental é o nicho mínimo e básico necessário para que uma espécie viva. Básico, que ela precisa básica para sobreviver. Então, a área necessária, vê que a área de vida é a área necessária para ele sobreviver no habitat onde ele tem o nicho dele. Lembrando que nicho é uma ação, qual o papel social do
animal, do ser vivo, ou animal ou planta do ser vivo no ecossistema. Então você vê o nicho, o papel dele, a função dele, a ação. Termo função às vezes eu evito, entendeu? Porque pode ser que ele haja no ambiente, mas não com função, ou não há uma interação com outros seres, entendeu? Pode ser que ele haja indiretamente, entendeu? Então, prestem bem atenção nisso. Então, o que é que acontece? Essa estratégia de recuperação efetiva, porque propicia o fluxo gênico, intensifica o manejo de espécies, amplia o processo de ocupação humana, aumenta o número de indivíduos nas populações, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Olha lá, o que é que acontece? Outra dica. Primeira, você vai na pergunta, depois procura a resposta com palavra-chave. A terceira dica. Vai existir, por exemplo, amplia o processo de ocupação humana. Sempre em toda questão há uma questão nada a ver. Sempre vai haver uma questão que nada a ver. Uma questão que simplesmente ela não esteja ligada à questão. Ampliação de processo de ocupação humana não tem nada a ver com item. Sempre vai ter uma que você descarta. É aquela resposta sem noção. Certo? Olha lá, para você não marcar essa. E é outra dica aqui. Você tem 5 itens para fazer. Você descarta um. Com 4. Preste atenção numa coisa. Essas questões de múltipla escolha, existem 3 modos de você resolvê-las. Isso vai depender da sua situação no momento de responder a questão. Você precisa respirar bastante, se alimentar bem, dormir bem, uma noite anterior, certo? Você tem que estar fisicamente, psicologicamente preparado para a prova. O seu treino tem que ser mais forte do que a guerra. Pois bem, o que acontece aí? Antes, você precisa entender 3 situações de uma questão com 5 escolhas. Primeira situação. Você bate o olho na pergunta, bate o olho na pergunta, na resposta que está dentro daquele quadradinho. Ele vai lhe dar dicas com palavra-chave. Às vezes, aquele texto é o conceito de uma palavra que você vai encontrar na resposta. Por isso que eu disse palavra-chave. As palavrinhas que se interligam entre si. Pronto. O que acontece? É bem mecânico. Ou você já bate o olho, opa, essa palavra tem a ver com isso, e você já vai na resposta. Esse chama-se feeling. Esse é o primeiro feeling de responder uma questão de múltipla escolha. Você já bate o olho, bate na resposta e acerta. Tem o segundo feeling. O segundo feeling tem relação com o momento que você também está. Por que feeling? Porque o termo feeling em inglês, muitos psicólogos trabalham com isso, muitos professores trabalham com isso, com coaching na hora da aula. Eu queria meio que uma sensação, digamos assim, a sensação na hora da prova, aquela intuição, melhor dizendo, que você tem para o português traduzindo. Não é bem a tradução direta, né? Feeling, mas a grosso modo, a maneira de você se sentir, a sensação que você, quando você olhar para a prova, opa, isso aqui é a resposta, ok, bacana, acertei. Agora, vão existir questões, que é o segundo caso, em que você, opa, peraí, tenho que analisar. Eu fui na pergunta, fui no texto, vou analisar as respostas. Só que tem um detalhe, você ficou, peraí, essa questão, o que é que acontece aqui? Digamos que você esteja em dúvida. Propicia o fluxo gênico, entendeu? E favorece formação de ilhas de proteção integral. Digamos que as outras 3 você descartou. Intensifica o manejo de espécies. Intensifica o manejo? Não. Entenda. Olha a lógica. Ele fez uma pergunta. A causa da pergunta está no texto que ele deu. E ele pede uma consequência.